Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde. E hoje o assunto é saúde, o assunto é vocação profissional e a nossa vida com Deus. E hoje a gente vai receber dois convidados assim muito especiais. A gente vai falar sobre nascimento, a gente vai falar sobre voz, a gente vai falar sobre vida cristã, sobre como unir todas as coisas, a gente vai falar sobre família e muito mais. Então fica aí, pega papel, caneta, pega sua água, porque eu tenho certeza que vai ser muito especial o podcast de hoje. Vem com a gente. Eu tenho a honra de receber aqui hoje Simone Paulino e Felipe Silva, amigos especiais. Que alegria ter vocês aqui. Muito obrigado, viu, pela honra. Prazer nosso, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Primeira vez em casal. Simone já esteve em alguns podcasts, já participou aí. É figurinha carimbada dos podcasts, só tava faltando a gente aqui. Pois que honra. Aí, Felipe é a primeira vez, tá estreando nos podcasts e daqui não para mais agora. Eu fiz um na igreja onde a gente participava sobre, nada a ver também, um tema sobre finanças e família, porque a gente é credenciado do Crowd, da UDF, né? Que legal. E a gente falou lá, agora eu lembrei. Mas foi uma coisa muito pontual ali perto faz um ano e pouco. Mas agora eu tô privilegiado de estar ao lado de Simone Paulino, fonoaudióloga num podcast. Muito bom. Meu marido mesmo. Deixa eu apresentar pra galera que não conhece. A Simone é a esposa do Felipe, mãe de 4 filhos. Isso aí já vai ser um assunto já. Porque hoje em dia conheço poucas mulheres que têm 4 filhos. Cristã, fonoaudióloga, especialista em voz e preparadora vocal, professora convidada do curso de pós-graduação do Centro de Estudo da Voz, palestrante convidada nos congressos da Fundação de Otorrino, Sociedade Brasileira de Fono, formada desde 2008, certificada pelo método Somatic Voice Work e… Sim, currículo vastíssimo. Mas o que eu acho muito interessante do seu trabalho é que você… E aí, esse talvez seja um ponto de convergência nosso aqui, que você uniu de forma muito poderosa a fonoaudiologia com a missão de Cristo, inclusive participando da vida de muitos cantores, de muitos irmãos em Cristo que têm feito algo muito relevante. Vou citar alguns aqui: Gabriela Rocha, Tamires Garcia, Gabriel Guedes, Júlia Vitória, Juliane Souza, Isaías Saad, Juliano Som, entre tantos outros nomes. Povo aí. Você cuida da voz que chega nos nossos corações. Olha que poderoso. Que isso, a voz que abençoa nações. Pois é, uma vez o Senhor me disse isso, que a minha voz talvez não chegasse, mas a minha mão, através das vozes que eu cuido, chegariam. Então, faz parte da minha missão também. Que demais, nós vamos falar bastante sobre isso. E Felipe é casado com a Simone, pai dos mesmos 4. Mais ou menos. Eita! Já voltamos. Então, peraí, guarda. Sou o pai dos 4, com certeza, mas aí tem uma vírgula nessa história. Tem um pontinho aí. Legal, depois você me conta. Felipe é médico obstetra e ginecologista, formado lá na Escola Paulista de Medicina, que é um dos vestibulares assim mais concorridos, uma das faculdades com maior credibilidade, com muita tradição e que tem um legado imenso e faz algo assim incrível, que eu nunca tinha visto ninguém fazendo. Inclusive, esteve lá no nosso congresso de profissionais palestrando sobre isso, porque conseguiu também, encontrou esse lugar de alinhamento entre a vocação profissional e o propósito de Deus para com o nascimento. Você falando sobre a teologia do nascer, sobre a espiritualidade, quanto o nascimento é espiritual, e você mostrando lá os partos, os pré-natais, e como você transforma, ou como Deus transforma aquele ambiente que já é dele em algo tão especial, tão marcante. Queria que todo mundo conhecesse, depois fosse lá
caçar os vídeos aí e fazer o parto pré-natal com o Felipe, porque foi… prazer. Eu fiquei até com vontade de ter mais filhos só pra passar por aquela experiência. Ainda, vou te dizer que ainda dá. Então vamos orar sobre E tem um cuidado especial, não apenas profissionalmente, mas também ministerialmente, também cuidam de gente na igreja, estão extremamente ativos. Trabalham com adolescentes e jovens, é isso? A gente fez esse trabalho por 2 anos, né? A gente estava na Igreja Central ali em São Paulo. Nós servimos ali como pastores por 6 anos. E agora a gente está no momento de transição aí. A gente está transicionando de igreja. E então Mas o nosso último trabalho pastoral foi com desafio com adolescentes. Pastorear adolescentes. Nunca imaginei, eu sempre brinco, depois de tiozão. Mas foi um tempo muito bom, assim, experiências muito preciosas. Sim, mas vocês transitando em todas as fases, em todos os ciclos de vida, né? Porque transitando ali no nascer e na mulher que está gerando e com filhos pequenos, com os nossos filhos, tem né? todas as fases lá aí em casa. Aí tem os adolescentes. Qual que é a idade dos filhos? O mais velho tem 15, depois 7,5, né? 3,5, quase 4 e 1 aninho. Nossa, que demais. Então, 15, 7, Vive todas 4, as fases em casa. De todo. Que legal, que legal. Foi assim que o Senhor foi conduzindo, sabe? O curso da história, né? Dentro de um monte de dificuldades. Parece que o Senhor foi tirando a gente, assim, principalmente a mim, né? De dentro de um lugar escuro, assim, trazendo pra luz. Sim. E profissionalmente, né? Tanto a minha vida como a dele foi muito guiada pelo Senhor, desde a faculdade, desde a bolsa do ProUni, a faculdade pública. Pensa, né? Escola pública da periferia de São Paulo. Nós temos, né? Gente… Entrando numa das universidades mais concorridas, mais difíceis de entrar, mais renomadas. Tem uma coisa que eu me orgulho, cara, que eu vou até fazer aproveitar a sua audiência. Eu fui 2º lugar no Enem, cara. Do Brasil. Do Brasil. Segundo do Brasil. No último ano de cursinho, né? Assim. Então, a gente sempre… O moço é inteligente. A gente sempre sentiu isso na nossa vida profissional, né? Muito, muito. Uma graça Tinha uma graça do Senhor. de Deus Sim, ali. Demais. Então, nunca fui… E dá pra ver hoje o porquê, né? Deus queria usar tudo aquilo. E aí, a história, né? Como a união, ela potencializa, né? Quanto 1 a 1, 1 mais 1 não é 2, né? É muito mais. Porque quando a gente se voltou e aí a gente começou a planejar o futuro, ela falou assim, nossa, ela sempre quis trabalhar com voz e tava na saúde mental. Tava trabalhando na saúde pública, né? Num CAPS infantil na época, olha só. E no NASF, na saúde da família. Sim. E aí… Fiz bastante tempo de SUS. E ela queria fazer voz, então eu falei… Porque eu fui pra faculdade de fono por causa de voz. Cantava na igreja, era o que eu conhecia da fonoaudiologia. Mas na minha graduação eu tive pouquíssimo contato com voz, assim, muito superficial. Eu não sabia, eu saí assim da faculdade da graduação com a sensação de que eu não sei avaliar uma voz. Quanto mais cuidar terapeuticamente, né? Reabilitar uma voz. E aí eu fui indo para outros caminhos do que eu tinha de experiência. E na minha faculdade, por ser uma linha mais… da linguagem, eu fui indo muito para saúde mental, crianças autistas, transtornos de linguagem. Fiz um estágio muito aprofundado no IPQ, lá na USP. E aí foi esse caminho de experiência que eu tinha, né? E aí o CAPS foi essa primeira porta, depois o NASF, fui entrando na saúde da família, passei na residência, depois desisti. Mas, porque era intenso demais, gente. 60 horas semanais, mais o trabalho, não dava não. E aí fui fazer essa pós em saúde mental, mas a voz, que era o que tinha me levado para a universidade, tava assim aí dentro de mim, sabe? Depois de 6 anos… Tinha uma voz dentro de você, tinha uma voz, chamando para cuidar da voz. E aí, depois de 6 anos de formada, já atuando há bastante tempo, e já com uma linha de muito próxima de assumir uma coordenação de equipe de saúde, pelo tempo que eu estava lá e pela experiência e tudo mais, veio a oportunidade, o desejo de fazer a especialização em voz. A gente ainda era noivo nessa época, né? Sim. E o Senhor foi conduzindo noivo, não, assim, Dessa segunda vez a gente não noivou. Eu falei assim, você me pediu não em casamento, vou noivar. você me deu esse anel. Tinha um Mas trauma esse ali. anel foi 3 meses antes de a gente casar. Ele tinha um trauma, verdade. Ele tinha um trauma. Vou noivar não, vai que desiste. Vou noivar de novo não. Vai que Já desiste. noivou uma vez, tá bom. E aí,
Mas assim, sempre, desde a faculdade, os primeiros trabalhos, tudo que foi acontecendo assim profissionalmente foi muito à mão do Senhor, assim. Primeiro lugar no vestibular, aí vou fazer um concurso para uma vaga no NASF, só tem 2 vagas e 30 fonos na sala, eu sou aprovada, sabe? Umas coisas assim, da graça do Senhor mesmo, sobre mim, sobre nós, né? E aí, no finalzinho da minha pós em voz, que aí eu entrei para fazer a especialização em voz, eu tinha que fazer uma monografia, um trabalho científico, né? Uma pesquisa. E aí eu fui estudar os cantores, os backing vocals, com muito custo, porque minhas professoras queriam muito que eu estudasse a voz do professor na escola pública, porque eu estava na saúde pública, Sim. né? Com muita peleja eu consegui que elas assumissem o meu trabalho com voz cantada, que era o que eu queria estudar. Sim. E eu fui estudar os cantores de apoio, os backing vocals, né? Foram 47 cantores e nessa caminhada de coletar as vozes, eu fui conhecendo os cantores. E eles falavam assim, mas você é fono dessa área? Uau, que legal, porque eu tenho um amigo que tá rouco. E aí as coisas foram começando a acontecer. Abriu-se um nicho assim na nossa frente, enorme. E eu no SUS, coletando essas vozes no final de semana, trabalhando 40 horas semanais, com o Gabriel, que eu já tinha um filho. A gente ainda não tinha casado, mas assim, em vias de casar, faltava assim, pouquíssimos meses pra gente casar, tudo planejado. Conheci Gabriela Rocha, a primeira cantora que me chega, assim, uma das primeiras, Gabriela Rocha, uau. Fui pro Rio de Janeiro atendê-la, num feriado que eu consegui no SUS, de folga. E aí as coisas começaram a acontecer, assim, de um jeito muito de Deus. E aí eu falei, poxa, eu preciso de um consultório, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, pede demissão e a gente abre um consultório. E aí, 6 meses antes de casar. Olha que interessante, né? Como é o poder do casamento. Porque, de verdade, Johnny, eu não tenho dificuldade em assumir as minhas fraquezas. Assim, eu não teria aceitado essa proposta. De sair da estabilidade que o SUS me dava, de tá lá com salário, independente do paciente vir ou não, bom salário para a época, largar tudo e falar assim, vamos abrir aqui um consultório. Mas o Felipe tem essa... Vai dar. Essa coisa do risco, muito mais apurada do que eu. Eu sou muito mais assim, peraí, vamos planejar, vamos pensar, vamos por aqui, né? E aí a gente se equilibra, né? E ele disse para mim assim, uma frase que eu não esqueço. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te preparou? Essa oportunidade talvez não passe por você de novo. Isso que eu ia falar. Vamos lá. E aí foi comigo procurar sala e parcelamos os móveis do consultório. E eu vou te falar assim que esse ano. em um mês de consultório tava tudo rodando. Os pacientes chegando e eu já tinha concluído a especialização em voz e as coisas acontecendo e os cantores aparecendo e tudo isso foi vindo desse lugar, assim. E aí, acho que a gente já pode ir para outro tópico, sei lá? Pode, Johnny? Pode, aqui. E aí a gente teve um primeiro consultório pequenininho no Tatuapé e depois mudamos para um consultório mais perto da nossa casa, né? Porque a gente já estava casado. E o Felipe não tinha um espaço dele. Ele atendia num consultório de uma professora, né? E fazia plantões, e coordenava a equipe. A gente casou no final do R2, né? Do meu R2. E aí tinha mais o R3. E aí a gente engravidou logo. Começa aí, né? A gente casou em dezembro. Em agosto eu tava grávida. E a gente, com 4, 5 meses de casado, a gente engravidou. E aí eu falei assim, Não, amor, foi agosto. Foi agosto, né? Agosto, eu sou péssimo de data. Pedro, e aí, eu ia terminar o R3 e emendar uma pós e tal. Eu falei, acho que eu não vou não, vou ficar em casa tranquilo. E vou curtir a criança que vai nascer, né? E nesse meio tempo, ela alugou um consultório mais perto de onde a gente tava. Porque é uma questão de logística, né? Dava pra ir a pé, era muito bom. E aí, o consultório continuou crescendo dela. E eu saí da faculdade para ser pai, plantão. E eu falei, olha, eu preciso de um lugar mais tranquilo para trabalhar, para sair um pouco de plantão. E entrei na gestão de equipes médicas. Então, tinha no meu coração uma questão de ter um consultório, mas assim, algo… Não era uma prioridade, né, pra você? Lá na frente, assim. Eu tava bem do que eu tava fazendo, eu gostava. Eu aliei 2 coisas muito legais, assim. A gestão que te possibilita um cuidado em cadeia gigantesco, né? Você muda um processo aqui, você atinge infinitas pessoas ali naquela mudança de processo, né? Então, que os dons de governo, né? Eu sempre gosto de falar isso, que o governo é um dom do Espírito, né? E a gente, como cristão, precisa procurar esse dom para governar em todos os ambientes. Governar bem sua casa, governar bem seu trabalho, governar bem onde você tá, liderar bem, né? Isso faz parte da essência do ser humano na Terra, né? Deus colocou o homem aqui para…
exercer esse dom de governo dado por Deus, né? E hoje, governar né, a criação. Todo mundo que estuda liderança vê que tem um vácuo nesse nicho, né? As pessoas não querem estar nesse lugar de liderar. É muito cansativo, é muito estressante. Cara, a igreja tem uma oportunidade gigantesca de levantar líderes com um dom de governo. E pra mim é muito natural algumas coisas, né? Meio intuitivo até. E aí eu tava muito bem, né? Tipo, tinha me encontrado, tava ali fazendo a gestão das equipes médicas. E aí, né, como toda boa mulher, que muda ao longo do tempo, né? Eu brinco que a gente casa com várias mulheres, mesmo sem trocar de mulher, né? Cada 3, 4 anos elas estão num ciclo diferente. Glória a Deus, amor, porque é o Senhor transformando, entendeu? Os homens, a gente é mais estável, a gente tem 2, 3 mudanças na vida. As mulheres não. Poxa, quem é essa mulher agora? E aí, nesse meio tempo, ela falou assim: eu queria um espaço maior, eu queria trazer… Porque havia alguém pra… é um problema de ATM. Aí ela encaminhava. Precisa passar com a Nutri, porque tem muito refluxo. Ela encaminhava. Falou, por que não ter Preciso de aula de canto. todo mundo no mesmo lugar? Falei, e aí foi tão maluco isso, porque foi realmente o Senhor falando. Eu comecei… o consultório não era pequeno, mas eu comecei a me bater nas coisas, sabe? Se trombar nas coisas, como se literalmente o espaço estivesse ficando pequeno. Sim. E aí essa sensação foi aumentando, assim, Senhor, pra onde? O que vamos fazer? Como vai ser isso? Na minha cabeça era um consultório um pouco maior, com algumas salas a mais, talvez umas 3 salas, pra revezar os profissionais. Talvez até num prédio comercial. Sim. E é isso. Mas aí o Senhor foi dando… Quando ele entendeu isso, falou, tá bom. Vamos nessa. O Senhor foi dando pra ele já outro caminho, outra visão. E aí ele foi procurando já uma casa, um sobrado, uma casa com várias salas. Eu falei, pra que a gente precisa de 8 salas? Não. E aí foi indo e encontramos um imóvel. Mas o mais doido, assim, é que eu tava num processo de muito aprofundamento no Senhor, assim. Eu tinha conhecido minha amiga Tamires nessa época. Ela veio como uma paciente pra mim, assim como todos os outros, né? Veio com um problema vocal em 2018. E assim, foi um encontro de Deus pra mudar o curso da minha história. Espiritualmente falando, sabe? E aí ela começou a cuidar de mim, me discipular em várias coisas que eu tinha já 30 anos de igreja e não vivia com Deus, não sabia. Me arranco, por isso que ele fala que eu mudei muito, né? Ela fala assim, é verdade, sim, porque eu levei você para uns lugares, assim, umas escolas proféticas, uns negócios. Eu também tinha que ter ido com calma. Mas é porque o Senhor queria acelerar esse tempo, né? Remir o tempo, né? Sim. E aí eu sonhei com o nome do consultório. Eu sonhei Voz e Vida. Voz e Vida. E aí contei pra ele, falou, não, amor, mas não tem nada a ver, né? Porque voz é uma coisa, vida é outra. E aí o Senhor foi falando com a gente lá em Hebreus 11:3, né? Que a partir da voz de Deus, tudo foi criado. A vida veio a partir da voz, né? E aí, uau! Então, Haja, Uau. né? O haja. Haja. E aí eu falei, então tem tudo a ver, então é isso. E aí a gente foi indo pra esse lugar de entender em Deus quem eram as pessoas que a gente tinha que trazer pra perto. Isso já era 2019, um pouquinho antes da pandemia. A gente não é empreendedor, Johnny. Não somos. Não somos. Então, a gente patinou várias vezes em modelo de negócio. Sei que você tem lá… A clínica, né? A clínica. E tem essa questão também de ensinar a gestão. Isso é excelente, porque a gente idealizou um modelo de negócio que hoje a gente fala assim, isso nunca dá certo. Nunca dá certo, Mas enfim, foi o que Trouxemos, a gente… né, alguns profissionais pra trabalhar com a gente. Conseguia pensar. E aí, ela falou assim, você vai pôr um consultório lá? Eu falei assim, eu demorei alguns meses pra decidir se eu ia abrir ali o consultório ou não. Porque eu tava bem, né, como ela falou. Tava tranquilo. E aí, eu falei, não, eu decidi, vou abrir. E aí, eu abri a minha sala ali. A minha fica de frente pra dele. Em 2019, né? Nossos que a gente consultórios abriu, ficam de frente. Inaugurou Voz e Vida, né? Em 2019. Ela com voz e você com a vida ali. O casamento da voz com a vida, uma fono e um obstetra. E aí, algumas pacientes minhas passam com ele, e aí o povo da igreja que me conhece, seu marido é obstetra, e aí virou esse ciclo aqui. Que legal. E eu nunca tinha pensado em fazer algo confessional. Ela já fazia, porque o nicho dela sempre foi cantores cristãos, né? De alguma forma. Então, pra ela era mais natural. Ela ia muito nas igrejas, nos cultos, nas gravações. Então, naturalmente, quem a procurava eram as cantoras e os cantores cristãos. Eu atendo alguns cantores que não são cristãos, mas assim, 90% são. Né? Eu nicho, atendo né? sertanejo, pagodeiro, atendo youtuber, mas a grande maioria são cantores cristãos que me procuram. Então já era mais claro isso, né? No meu Instagram, sempre. Aí veio a questão do voto, que isso ficou ainda mais
aberto, assim, para as pessoas, de que, nossa, essa menina é muito maluca, né? Tem uma vida diferente. E Como aí, foi esse voto? eu Vamos fiz fazer um um voto. parêntese aqui, Eu já fiz um volta voto. pra… É só… É que o Felipe contou lá no congresso, né? Que a Aurora, a gente engravidou da Aurora no comecinho do voto. Eu fiz um voto de Nazireu. Como eu te falei, né? A Tamires me discipulou, ainda hoje, né? Cuida de mim, é uma grande amiga, uma pessoa que fala na minha vida. E… quando eu a conheci, ela tinha feito o voto. Ela veio pro consultório carequinha, assim. Eu falei, uau. Explica um pouco o que é o voto de Nazireu. O voto de Nazireu tá lá em número 6, pessoal. Se vocês quiserem ler, a descrição tá em número 6. É um voto em que, assim, não é uma doutrina, não é uma regra que as pessoas raspem a cabeça, mas tem a ver com o crescer dos cabelos e com algumas coisas que você se abstém. Por exemplo, tudo que vem da uva, né? E não se aproximar de um corpo morto. Então, você não pode ir em velórios, etc. Era o voto de Sansão. Exato. E de tantos outros Paulo, que eram dedicados ao Senhor Samuel, ali. João Batista. Era uma separação, O pessoal né? conhece muito por diziam. Sansão pela questão do cabelo, né? Mas teve Enfim, outros nazireus. As crianças nasciam nazireu. Eles eram eram consagrados pelo pai. Mas em número 6 diz, né, que se um homem ou uma mulher quiser… Então existiam aqueles que falavam, uau, eu quero viver isso aí. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. E aí o que a Bíblia diz é que a mulher casada precisa do aval do marido, né, da permissão do marido, e a mulher solteira precisa que os pais aprovem, né? E aí, depois essa parte, sei lá, você vai caber falar. Porque Deus falou com ele. Eu falei, Senhor, o sinal que eu quero é que o Senhor fale com o meu marido. E aí ele, do nada, vira pra mim assim à noite e fala, faltando 15 dias pro prazo que Deus tinha me dado de começar o voto, amor, sabia que você ia ficar linda, careca? Eu fiz, uau, Deus falou com você. Que era a confirmação que eu queria do Senhor, sabe? Que ele falasse com meu marido sem eu precisar falar. Porque já que eu preciso da permissão dele, o Senhor fala com ele aí. Porque no fundo, a gente sempre acha que é a nossa alma pedindo, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que a nossa carne nunca vai pedir algo que sacrifique pro Senhor, né? Essa voz só podia vir do Espírito, mas eu tinha ainda essa… Senhor, eu quero mais uma confirmação. Então fala com meu marido, e o Senhor falou. Então eu fiz esse voto em janeiro de 2020, e aí deixei meus cabelos crescerem por 2 anos. Em janeiro de 2022 eu entreguei o voto e raspei a cabeça de novo. Então, eu não falei isso claramente na rede social de cara, mas as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, porque… Eu falei, você tem que avisar, viam nos tá stories, doente, né? alguma coisa. Muita gente achou que eu tava doente, que eu tava enfrentando um tratamento de quimioterapia, etc. E aí eu precisei dizer, e depois de um tempo, depois de 6 meses, eu ouvi uma liberação do Senhor que eu precisava falar isso de forma mais clara, e então eu publiquei um vídeo do momento ali que a gente, né, registrou, do início do voto, e isso deu um boom, assim, né? Muita gente soube. Então, o meu perfil, meu Instagram sempre foi misto, né? Família, trabalho e muita coisa de Deus. Eu escrevo uns textos, eu coloco uns devocionais, eu falo das minhas experiências com Deus. Então, as pessoas que me procuram, olham lá na minha rede social e falam assim… né? Já cria um nicho. Talvez algumas pessoas não se conectem de cara porque é algo muito confessional mesmo. E pro Felipe isso foi um pouquinho depois de ele entender que realmente essas duas coisas não se separam, né? E há um receio nosso, assim, que eu particularmente durante muito tempo tive. Acho que na nossa imaturidade, né? De que se a gente se posicionar publicamente de forma confessional, assim, eu sou um cristão, e você disser isso de forma muito aberta, que de repente isso te prejudique profissionalmente, né? Que você feche algumas portas e… Isso realmente pode acontecer. Sim. E às vezes isso pode impedir a gente, limitar a gente de viver toda a plenitude do propósito de Deus para nossa vida, né? Eu não sei, de repente, dentro da fonoaudiologia, mais especificamente, mas eu acho que isso envolve todos os profissionais de saúde, né? Sim. Essa coisa do eu preciso de pacientes, eu preciso de clientes para o sustento. Então, se eu me posicionar aqui, de repente eu começo a ter algum tipo de retaliação, de resistência. E assim, de verdade, eu percebi isso em alguns momentos, mas a graça do Senhor foi tão abundante que o meu trabalho criou um caminho de visibilidade que, mesmo sem ter uma carreira acadêmica, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, até por conta dos filhos, né? Não senti esse chamado do Senhor para me dedicar à academia.
eu sou convidada para falar no congresso de fono, eu sou convidada para falar no congresso de otorrino. Então, no meio dos médicos, no meio da galera que tem doutorado, pós-doutorado, eu tô lá dando aula, falando da minha experiência. Então, é muito, muito realmente o Senhor que faz, sabe? É o Senhor que faz. Sim. Só que, ao mesmo tempo que em vários anos… as mesas aconteciam e eu não era chamada. Existe um momento que o Senhor parece que tirou o nome e falou assim, essa moça aqui é interessante, vocês chamem ela para falar. Mas em mesas, por exemplo, que falam da voz trans, que é um capítulo muito importante da fonoaudiologia hoje, eu não vou ser chamada para falar, entende? Eu sou chamada para falar na voz profissional, na voz cantada, na preparação vocal, porque eu não tenho no canto gospel. Minhas aulas, a maioria são a respeito desse tema, né? Voz cantada no gospel, preparação vocal para o gospel, que é minha linha de especialidade, mas existe um outro lugar de mesas que eu não vou entrar, porque não faz parte do que eu sei, da minha experiência do dia a dia, sabe? Então, eu acho que realmente as nossas escolhas e os caminhos que o Senhor vai trilhando pra gente podem sim fechar algumas portas, mas são portas que o próprio Deus não queria que a gente entrasse, sabe? Sim. E às vezes a gente, nessa coisa que eu falei pra você da aprovação dos homens, a gente vai dizendo não pro Senhor e sim pra essas coisas e não vive o propósito que o Senhor tem, né? Exatamente. E acho que a gente, como médico, a gente é muito treinado a não entrar nesse mérito, né? E é uma barreira que a gente tem que enfrentar. Então, quando eu comecei o consultório, eu me lembro que eu tive uma paciente só no primeiro ano de consultório, uma amiga nossa. Mas ela foi uma pessoa muito importante, a Gisele. Porque ela começou a me conectar com pessoas e com um ambiente que eu não tinha noção que existia. Mesmo tendo feito residência em obstetrícia, né, lidando com equipes médicas e tal, existia um grupo de pessoas que já estavam falando isso, que já estavam pensando isso, já estavam trazendo essa cosmovisão, que a gente chama de cristã, mas trazer essa experiência da sua fé para esse momento de gestação e parto. E eu falei, uau, que legal, é isso. Eureka, né? É isso. E aí, a partir dessa pessoa, né, da Gisele, as conexões começaram a acontecer. Aí veio uma enfermeira que era obstetriz e que era cristã e que também me ajudou muito em amadurecer isso. Depois veio quando a Simone estava grávida da Aurora, né, que é um testemunho muito legal também. Veio uma doula que era muito cristã e também que ajudou bastante a gente nesse processo. A doutora Flávia Guiar, que é uma ginecologista obstetra lá de Ribeirão Preto, que também, de uma maneira meio sobrenatural, apareceu na nossa vida, né? Assim. E aí também foi abrindo os meus olhos para falar assim, gente, peraí, a gente precisa mudar essa realidade. Juntamente, né, com esses ambientes de parto extremamente violentos, tecnocratas, medicalizados. Então, tudo isso eu falei assim, a gente precisa mudar essa realidade. Como a gente vai fazer isso, né? E isso foi um amadurecimento também ao longo desses… 5 anos, né, de consultório, que hoje eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Meio que natural até, né? Sim. Hoje é mais natural do que quando eu comecei. Quando eu comecei com um médico padrão ali. Óbvio que sempre tive um olhar diferente, consultas mais longas, entendendo quem era a pessoa, o que né, trouxe o casal para gestar naquele momento. Mas hoje é totalmente natural a gente falar de Deus, a paciente tá com um diagnóstico, sei lá, de infertilidade. Vamos esperar um pouco, vamos orar, né? Calma, né? E trazer essa experiência, né? Que eu sempre falo que o parto é um ambiente espiritual muito poderoso, muito importante. Então, trazer todo esse preparo para as famílias, né, fazer com que eles entendam isso também, e a experiência que cada mulher tem nesse processo é única e é extremamente importante e poderosa, né? Então, é um processo que a gente, enquanto profissional, precisa trilhar. Sim. Talvez para alguns vão ser mais fácil, como a Simone, que já foi muito intuitiva, ela já começou nesse caminho e para ela é muito natural. Para alguns talvez vão ser mais difícil, a gente, né, tem aquelas barreiras ético-profissionais. Para algumas profissões, algumas áreas de atuação vai ser um pouco mais complicado. Mas o Senhor vai nos direcionando
o momento de falar, o jeito de falar, como agir naqueles contextos, né? E a gente vai trazendo trazendo Deus para os processos, né? Eu brinco que a gente divide a nossa vida em várias caixinhas. Não, essa Deus pode entrar, essa aqui Deus não pode entrar. Essa daqui Deus não se interessa. Na verdade, Ele quer estar em todos os lugares. Deus tem algo a dizer sobre qualquer tipo de trabalho humano, né? Ele é o dono de todas as coisas, não tem 1 centímetro de terra que não seja dele, não tem 1 centímetro de criação que não seja dele. Então, sobre a fonoaudiologia, sobre a obstetrícia, sobre a medicina de família, a psiquiatria, a psicologia, ou qualquer outra área do saber, ele tem algo a dizer e ele quer participar daquilo, é o propósito dele, é habitar, é a presença relacional dele em cada ambiente. Então, expressar a presença de Deus nos nossos ambientes de trabalho é algo tão poderoso, mas ao mesmo tempo, algo parece que vai se criando um sistema que é anti-Deus. Parece uma resistência. Uma resistência assim, né? muito forte. E eu fiquei muito encantado com a sua fala no Congresso de Profissionais, você falando sobre esse poder espiritual do nascimento, quanto o nascimento é carregado de um poder da eternidade invadindo ali o aqui e o agora. E até muitos profissionais depois vieram falar, muitos médicos, muitos obstetras, ginecologistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ultrassonografistas, que vieram falar, cara, eu fiquei muito impactado com aquilo, porque quando ele falou que, cara, eu sou a primeira mão a tocar a cabeça de alguém. E ali naquele momento eu posso já impor as mãos, eu posso já abençoar a vida de alguém. Quando você tá palpando ali a barriga de alguém, você tá palpando uma vida, impondo as mãos sobre alguém. Cara, a gente desperdiça tantas oportunidades de abençoar alguém por meio do nosso trabalho, né? Seja no poder da voz, que é o método criador de todas as coisas. Seja ali na imposição de mãos, no trazer a vida. Fala um pouco sobre, até um pouco do que você falou lá, sobre esse poder espiritual do nascimento, esse impacto do espírito no nascimento. Deus resolveu usar o método que Ele mesmo criou, né? O método natural de nascimento para nascer Jesus. Ele poderia ter aparecido aqui, sei lá, já com 20 transmutado, ser gerado de uma maneira espetacular. Gente, Deus pode todas as coisas. Mas Ele resolveu usar o ordinário, né? Que é o gestar, que é o nascer da maneira fisiológica, para que Jesus viesse à Terra. Só por isso, você já entende que o ambiente de parto, o parto em si, a geração da vida é algo que Deus ama, que Deus desenhou e projetou, e Ele ama esses momentos, Ele ama esses nascimentos, né? Gálatas fala que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus para nascer, né, de uma mulher. Cara, isso é muito legal. Ele usou o método natural, ordinário, pro surpreendente, pro sobrenatural. E ao longo da história, a gente vê que o inimigo também sabe disso. E ele vai atuando para ceifar gerações. Então, existem… a gente olha a história e fala, não, olha, o Moisés lá, o faraó queria controlar a população dos hebreus com medo da militarização. Mas, na verdade, espiritualmente, era para impedir o nascimento de Moisés. Exato. Então, ao longo das gerações, a gente vê que Deus, e a doutora Flávia fala muito sobre isso, ela vem ceifando, vem tentando ceifar gerações através do nascimento. Seja por não deixar nascer, que aí tem a pauta abortista, a pauta feminista, não quero ter filhos, enfim, a gente está ceifando propósitos e heranças, né, ali que nasceriam, seja no momento do parto ali, né? Então, as parteiras eram orientadas a matar os primogênitos. Então, no processo de nascimento, aquelas vidas eram ceifadas. Então, esse ambiente de parto, esse ambiente de nascimento, ele é muito importante também. Às vezes, a mulher que tem uma experiência ruim, ela não vai querer mais gestar. Sim. Ela vai internalizar aquilo. Aquele sofrimento já era, né? Sim. Quantas vidas que não vieram à existência por traumas
No parto. Do parto. Então, gerar esse ambiente espiritual, eu brinco assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no nascimento de Jesus. Ficaria ali atrás de um morrinho de feno ali, só observando o nascimento de Jesus. Porque foi todo um ambiente espiritual gerado. A estrela apareceu, o anjo apareceu para os pastores. Houve toda uma atmosfera ali. Sim. Óbvio, assim, era Jesus que estava nascendo, né? Mas todo nascimento, ele é carregado desse ambiente espiritual. Sim, existe uma atmosfera eterna sendo liberada sobre nós em cada nascimento, né? Porque é alguém que tá vindo do céu para ser enviado pra terra, né? E a gente tem várias experiências disso, né, amor? Que, tipo, de você tá lá no parto e alguma coisa parar ali. E ele manda uma mensagem assim, amor, ora aí, porque… parou aqui, a bebê tava descendo e não tá descendo mais. E assim, é uma guerra real. Sim. A família ora, a enfermeira obstétrica ora, eu oro lá de casa. E aí as coisas vão acontecendo, assim. Mas a gente percebe que, uau, é uma guerra. Sim. Né? E como é maravilhoso, assim, eu que já tive 3, né? Como é maravilhoso você saber que a sua fé pode ser liberada de forma fluida ali naquele ambiente, né? Porque, por exemplo, quando você está num ambiente convencional ali, não confessional, mas convencional, puxa vida, talvez soe até um tanto quanto estranho. Você, não, vamos levantar um clamor aqui, todo mundo vai olhar pra você. Até no nascimento, Johnny, Sim. a gente estimula muito os pais a apresentarem os bebês ali. A fazerem uma oração eu vi um ali. vídeo disso, o pai pegando o filho. E já orando ali, né? Aquele primeiro contato do pai com o filho. Eu sempre ofereço, mas orando. Os pais, alguns não. Tem uns que não tem coragem. Segurar, né? Já segurar ali. Mas, cara, você segurar ali e você já ter oportunidade naquele primeiro momento, a Primeiro primeira fôlego palavra, de vida. no primeiro fôlego de vida de um bebê, ele já tá sendo abençoado, ele já tá sendo consagrado ao Senhor. E Aquilo pausa. É muito poderoso. A primeira expressão de vida do bebê é o choro, é uma vocalização, é um som. Ó a voz de vida aí. Cara, que poderoso isso, né? A primeira partícula do universo é o som, né? E é muito vida, legal, ouve a voz, né? Johnny, que assim, isso que você falou é muito legal, assim, de trazer. Porque as enfermeiras que trabalham com a gente, elas eventualmente acompanham partos de pessoas cristãs com profissionais não cristãos. Ou que não são confessionais. E o ambiente é diferente. Então, quando eles vão orar, por exemplo, gera uma estranheza. Fica assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Nossa, que religião, né? E é muito legal dizer, né, amor, que é um preparo. Também. Desde o pré-natal, assim, você vai instigando a família a se preparar, a preparar essa oração. O que você vai falar pro seu bebê quando ele nascer, né? A playlist. Fala um pouco sobre o pré-natal, a partir dessa ótica mesmo, dessa atmosfera espiritual para o nascer. Quais as diferenças no pré-natal? Então, o primeiro ponto que eu converso com as mulheres é assim, o que você espera de um pré-natal? E às vezes elas falam, nossa, nunca pensei sobre isso, né? Porque o que a gente tenta oferecer e faz, tenta de verdade, né, Johnny? É um atendimento integral. Então eu não vou olhar só o biológico. O pré-natal é biológico também. Eu preciso ali estar de olho se não vai surgir um diabetes gestacional, se não tem um risco para pré-eclâmpsia, para que também, né? Sim. Aquele ambiente de geração seja o mais perfeito possível, né? Então eu preciso cuidar do biológico para que muitas vidas de mães e de bebês são ceifadas por um mau acompanhamento técnico. O Brasil ostenta, infelizmente, uma das maiores taxas de razão de morte materna do mundo. A gente tem em torno aí de 110 mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos. Cara, no Brasil, em pleno 2024, tem mulher morrendo do processo de… Só pra você ter uma ideia, no Japão é 5. Sim. Então, assim, ser tecnicamente bom abençoa as vidas, né? Então, você tem que ser o melhor. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é um atendimento mais ampliado. Então, lá, a gente tem psicologia de rotina. Então, todas as gestantes vão passar com um psicólogo. Tá num pacote que a gente montou lá. Então, elas vão passar com um psicólogo para tratar das emoções, para medos.
parto gera muita ansiedade, gera muito medo. A medo de o bebê não dar conta. Ai, será que eu vou dar conta? Principalmente quando é o primeiro bebezinho, né? Medo de o bebê nascer com alguma questão. Então, esse acompanhamento durante o pré-natal, psicológico de rotina, ele é muito importante para que essa mãe chegue ali. Uau, é hoje que eu vou parir. Tô pronta. Tô pronta. Seja via de parto cesárea ou normal, mas a gente sempre estimula a via vaginal, porque em condições normais, ela é a melhor via de parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. E outra, é a forma que Deus desenhou para o nascimento, né? Então, esse processo de parir ali, eu vejo que é como se fosse a via sacra ali de Jesus, né? Aquelas dores, aquele negócio, a cruz, mas de repente tem algo tão transformador, que é a vida vindo daquele momento, que é uma coisa que vai marcar. E Deus usa até essa metáfora para falar da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, Total, né? as dores de parto. Era muito tão presente. Profético, né? E que ele, pela alegria que estava proposta, suportou o sofrimento, né? Exato. A gente suporta porque sabe que o bebezinho vai chegar. É muito poderoso. E aí o nosso grande desafio hoje é a parte espiritual. Então a gente hoje tem uma doula que faz essa parte de educação perinatal. A gente faz devocionais periódicos com as gestantes, com temas periódicos. Mas o nosso sonho é ter um aplicativo para ali, semana a semana, dia a dia, ela ter uma palavra, ela orar pelo desenvolvimento do seu bebê. Olha, essa semana o órgão tal tá se desenvolvendo. Ore por isso, profetize sobre o seu filho que isso aconteça de uma forma equilibrada, que as células se multipliquem da maneira como deveriam. Então, hoje a gente tem o devocional com uma doula e educação perinatal também, né? Que aí ela vai orientar qual que é o papel do pai, e isso tudo dentro de uma cosmovisão cristã. Então, a psicóloga é cristã, a educadora perinatal é cristã, e elas vão trazendo toda essa visão. A enfermeira obstetra é cristã, algumas pessoas da equipe multi ainda não são fisioterapeuta e tal, mas a gente tenta trazer, e nas consultas também, né? Porque o biológico é isso aqui, né? Você checa os exames, pede outros, 5 minutos você resolveu o biológico. O bebê, e aí, mede a barriga. Como você tá, quais estão sendo os seus medos, né? E trazer isso, a gente consegue instrumentalizar isso no dia a dia. As consultas realmente são longas, às vezes ela até fica brava comigo. Você tem que diminuir, porque ainda mais quando não tem paciente depois, fica 2 horas. Tá bom, né? Tá ouvindo o povo, orando com o povo, tá bom. Mas porque não tem jeito, não tem como você dar atenção para uma família em 15 minutos, em meia hora, muitas vezes Acho que uma pouco. coisa diferente que você faz também é que você olha a família, né? Então, uma das coisas que ele pergunta é os filhos, os avós, se perdeu alguma gestação, faz toda ali uma árvore, né? Genealógica da família. A gestação e o parto é a ponta do iceberg, né? Ali vai ser trazido muita coisa, até do ponto de vista psíquico. Ali vai ser trazido muita coisa. Então, eu preciso mais ou menos entender quem é aquela família. Eu sempre pergunto se os pais são casados, se são separados. Se são separados, que idade que separou. Como foi, porque isso vai influenciar como aquela pessoa vai enxergar a paternidade, a maternidade. Né? Então, é muito mais complexo, né? E muito mais difícil você entrar nesse momento, né? De cavucar ali, mas pro parto em si, a paciente chega bem, preparada, né? Preparada ali, muito mais preparada do que uma pessoa que fez só um pré-natal mais biológico. E eu sempre falo assim, que todo mundo carrega alguma coisa, né? A gente, não quero aqui aterrorizar, isso não é uma sentença. Mas já pensou quão abençoado se a sua enfermeira é cristã, se seu médico é cristão, que se quando ele coloca a mão no bebezinho ali para fazer um exame de toque, ele tá abençoando o seu bebê. Quando eventualmente é um parto operatório, uma cesárea, que você vai lá e você mesmo tira o bebê, fazer isso com todo respeito, com todo amor, com todo cuidado possível. Gente, ninguém tem a perder sendo bem tratado, né? Então... E assim, o ambiente, né? Eu passei por isso nos 2 últimos partos, né? Foram 2 cesáreas e depois 2 normais que ele
conduziu ali, né? Eu brinco que só faria cesárea se eu estivesse com muita raiva dela. Já o bisturi. E aí, assim, é muito engraçado porque as pessoas, né, do hospital, auxiliar de enfermagem, o pessoal do setor ali, né, do setor de parto, entra na sala e fala, nossa, que diferente. Ou depois testemunham quando vão visitar a gente, colher um exame. Falam, nossa, era você que estava naquela sala e estava ouvindo tal música e pede o nome da música que você estava ouvindo. Então, é como se todo o processo do pré-natal, a família vai entrando nesse lugar de tipo, não é só fisiológico. Eu preciso me preparar emocionalmente, preciso me preparar espiritualmente. E pra mim, assim, nessa experiência, né, principalmente do parto da Aurora, que foi o primeiro normal, o primeiro natural, foi muito, muito isso, assim, de… Uau, eu consigo, com o Senhor eu vou conseguir. E as músicas que eu selecionei, os versículos que o Senhor falou comigo na gestação, a gente colocou num varalzinho. Então, num momento ali de dor, eu bati o olho e falava… Deus não erra, Deuteronômio. E me lembrava do que o Senhor tinha dito. E aí teve até você contou isso, né, na conferência. Eu fui ao banheiro, porque eu não sabia se eu queria fazer número 1, número 2, aquela dor, aquele negócio. E eu sentei no vaso e fiquei ouvindo a minha voz orando em espírito. Eu não estava falando nenhuma palavra, mas eu escutava a minha voz orando em espírito. Então o Senhor foi dizendo para mim assim, eu tô com você, meu espírito tá clamando com você. Você vai suportar, vai dar tudo certo. Então a gente vai criando testemunhos e vivendo coisas no Senhor que ninguém pode apagar. Sim. É a tua experiência materna, paterna, né? No nascimento, cara, é um testemunho. A nossa bebê nasceu no primeiro dia do verão, ela se chama Aurora, às 6h59 da manhã, e a canção que estava tocando é Sopra em Mim. Aquela canção do Jeremy. Sopra em mim, encha-me de vida completamente. Uau! Assim, o sol nascendo, a criança nascendo, chamada Aurora, que ia chamar Maria, o Senhor trocou o nome dela. Não tem como você dizer que isso não é espiritual e profético. Não tem como. Né? E com todo o testemunho que ela carrega, de ter uma síndrome, o Senhor ter curado ela. Ela tem uma síndrome no cariótipo, mas ela não tem sinais da síndrome no corpo, sabe? Tudo que o Senhor fez, assim, os medos que Ele curou em mim para que eu encarasse um parto natural depois de 2 cesáreas, as transformações internas, o Felipe vivendo isso pela primeira vez, de ser o pai médico ali naquele ambiente. Eu vou dizer que eu perdi uns anos de vida, viu? Foi um pouquinho estressante, né? Ficar nas duas posições. Assim, uma experiência mais indescritível, assim. Não tenho como descrever o que foi o nascimento da Aurora. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha um senso de que a gente estava fazendo a coisa certa e de que Deus estava ali. E que porque Deus estava ali, tudo ia dar certo e ia ficar tudo bem, independentemente do que acontecesse. Isso dava uma paz interior muito grande, né? Por mais que a gente, óbvio que tá ali como pai, como médico, numa situação de um parto vaginal após 2 cesáreas, é uma situação um pouco mais delicada, que exige um pouco mais de cuidado. Então, tudo isso, mas foi uma experiência tão fascinante, tão marcante, acho que o parto da Aurora foi um dos primeiros partos, assim, que rompeu, né? Realmente rompeu com falar assim, é isso. É por esse caminho realmente que a gente tem que ir. É isso que a gente tem que fomentar. É esse ambiente espiritual que a gente tem que trazer em cada parto. É isso, né? Eu fiquei pensando como que você falando, né? Eu fiquei pensando como que é poderoso essa união do casamento, né, Johnny? Sim. Porque ao mesmo tempo que o Senhor estava trabalhando isso no Felipe, essas convicções, o Senhor também trabalhou em mim, de aceitar a ideia de ter um parto normal depois de 2 cesáreas, porque os outros foram cesáreas, não porque eu não pude ter normal, foi uma escolha. E essa escolha aconteceu por medo de viver o processo da dor, o processo das contrações, da exposição. Eu ficava pensando naquela cena, né, das pessoas me vendo exposta, e a dor, e como que seria isso. Então, ao mesmo tempo que o Senhor estava me transformando, Ele estava gerando no Felipe toda essa convicção e toda essa certeza de que era para esse caminho que a gente tinha que ir. O casamento é isso, ele é poderoso, né? Une os propósitos e é uma coisa exponencial que a gente não consegue medir. Não teria como o Senhor fazer isso nele, toda essa convicção, e a própria esposa falar assim… Não, você tá doido? O nosso filho vai ser cesárea, eu tenho medo. Né? Se o Senhor não tivesse me curado e trabalhado isso em mim, as coisas não teriam ido para esse lugar, né? Então é muito poderoso deixar esse recado pro pessoal, principalmente os solteiros, né? Cara,
espera no Senhor, Sim. porque quando é o que o Senhor prepara, né? Estamos aqui como testemunho, vocês ouviram a nossa história. O Senhor pode restaurar, né? E fazer. É muita misericórdia de Deus, Sim, né, Johnny? De ele falar: olha, filha, você foi por aqui, não era essa escolha que eu tinha pra você, mas eu posso remir esse caminho e te dar redenção pra viver a minha história pra sua vida, né? Enquanto vocês contavam a história, a palavra que vinha ao meu coração é justamente essa palavra da redenção, né? Que acho que resume a nossa trajetória, que é isso que a gente tá vivendo, é isso que a gente tá fazendo, é nessa estação do plano de Deus que a gente está. Enquanto aguardamos a redenção dos nossos corpos, nós estamos sendo resgatados. Todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo redimidos, né? E aí, cada pedaço da nossa história precisa ser resgatado. Você estava contando sobre isso, né? Sobre essa ferida que havia ali com relação à aprovação, à aceitação. É uma redenção. Deus tratar você, para te levar para esse lugar de aceitação plena no Senhor. E aí, a forma que ele usou isso, né? Ele pediu meus cabelos. Sim. Uau, aí você aparece sem cabelo para uma mulher, né? Sim. E aquilo era tão convicção realmente, interna. gente, ela ficou linda, careca. Era tão uma convicção no espírito que, cara, era isso. Era isso, eu vou viver isso pelo Senhor. E foi um processo, né? Estamos ainda no processo, mas foi um processo lindo do Senhor de me levar num lugar de profundidade que eu nunca tinha experimentado antes, né? E como é necessário que a gente, em muitos momentos, e aí talvez soe um tanto quanto estranho, né? Mas alguns erros nossos ou algumas tragédias, se a gente pode dizer assim, algumas perdas, elas nos permitem diagnosticar perdas muito maiores Mais lá profundas, dentro, né? mais Exato. profundas. E enquanto tá tudo funcionando muito bem ali no A gente nem se dá exterior, conta. nas circunstâncias, a gente não percebe quão perdidos dentro nós estamos, né? E aí, por vezes, é no meio dessas tragédias, no meio dessas perdas, no meio dessas dores tão profundas, que a gente pode se achar. Eu entendi isso. Eu fui achado no momento da minha maior perda. Existem momentos em que os nossos maiores problemas nos resolvem. São os meios que o Senhor usa, né? Ele usa a sua própria escolha equivocada para falar, peraí, eu vou trabalhar nisso aqui. Exato, Deus não desperdiça nada, né? Nessa economia do reino de Deus, nada é desperdiçado. Ele não trabalha pela ótica da dívida. Você errou agora, mas é pela ótica da dádiva, né? É do favor, da graça. E agora ele vai resgatando cada pedaço da gente, né? Pra mim era muito mais fácil, né, Johnny? Falar assim, não vou procurar outra pessoa. Sim. Como tantas vezes eu ouvi, você tem que casar com uma outra médica, não sei o quê. E assim, eu me permiti perdoar, né? O processo, a gente brinca aqui mas foi difícil pra mim quando adolescente ali, adulto jovem, lidar com a nossa ruptura. Não foi algo tranquilo, né? Tanto é que acho que um pouco da rejeição que as pessoas tinham quando a gente ia voltar era porque elas me viram mal, né? Mas eu me permiti, falei, olha, se realmente foi de Deus, se esse sentimento é realmente algo que Deus tem pra gente junto, quem sou eu pra limitar isso? Quando eu senti o meu coração em paz, pra gente voltar, se relacionar, casar, é isso, acabou. Então não existe mágoa no meu coração, não existe rancor no meu coração. Na verdade, eu até me sinto o cavaleiro que veio no cavalo branco e resgatou a donzela. Mudou a história dela. E certeza que não existe o Felipe sem a Simone, como eu sou hoje. E também não existiria a Simone sem o Felipe, né? De alguma forma, o nosso reencontro, com certeza nos moldou start, né? Pra quem a gente é hoje. E pros lugares onde a gente tá. Então, às vezes a gente se apega a tantas coisas, né, pequenas ali e deixa de viver coisas tão grandiosas em Deus, né? Então, é um processo que a gente precisa vivenciar. Eu sempre fui, como ela falou assim, mais resolvido, mas não reflexivo, né? Existe uma reflexão, por mais rápida que talvez seja,
não, é isso mesmo. Nós precisamos ficar juntos, nós vamos casar, nós vamos construir uma família. Nunca imaginei ter 4 filhos. Não tava no plano, não. Não tava no plano, mas a gente também nunca pensou assim. Sempre gostei muito de criança. E vamos aí, né? Vamos ver quantos… A gente tava conversando aqui antes, né? Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Borges Jr. falando sobre isso, né? Quantos filhos um casal deve ter? Qual é o certo? Pra quem se pergunta, né? Quantos filhos você deve ter? E aí, falou que o número de filhos que um casal deve ter é todos. Todos que Deus quer dar. Deus quiser. E a gente tem que ter coragem de fazer essa pergunta pra Deus, né? E não para a conta bancária, não para os nossos traumas, para as nossas feridas, não. Pro nosso planejamento, Pro nosso né? planejamento, para as nossas expectativas. Mas a gente tem coragem de submeter. Eu sempre penso assim, até numa questão que a gente talvez não entre aqui de adoção, mas se uma família que é realmente cristã, uma família funcional, não se propõe a ter filhos, quem vai ter? Sim. Qual é a geração que tá vindo por aí? Né? Se a gente não tem os nossos filhos, não educa os nossos filhos à luz da Bíblia, não prepara eles para esse mundo, para ser luz, né? Para ser sal, para ser luz… Acabou a humanidade, né? Tudo bem que isso é o caminho, mas a gente precisa, né, fazer a nossa parte. Colocar a gente de Deus nesse mundo. Enquanto pais, né? De primeiro, enquanto casal, não, vamos ter filhos, quantos filhos vamos ter? Vamos orar, vamos ver quantos filhos Deus quer nos presentear. São presentes. Né? São presentes, são flechas, né? E depois criar esses filhos para o mundo, para que eles sejam luz, para que eles sejam sal onde eles estiverem, né? Então, se nós como cristãos, como famílias funcionais, não tivermos essa preocupação de povoar a terra, né? Com a nossa crença, a gente… Para mim, não vejo que é um pecado não ter filhos, mas a origem dessa pergunta é que precisa ser resolvida. Por que não? Por que não? Por que não? Exato. E aí, 1, 2, 5, 10… Aí deixa Deus dizer. Deixa Deus dizer. Deixa Deus dizer. Porque Deus, e talvez possa parecer um tanto quanto… tá falando isso… Que é médico, porque é médico e tal. E Deus conhece muito melhor do que nós. E, enfim, Deus, sem dúvida alguma… vai trazer um direcionamento que é a verdade e aquela máxima, né? Que onde Deus aponta, Ele paga a conta. E que a gente tem talvez experiências de fé que a gente jamais teria vivenciado se a gente não tivesse escolhido viver pelo amor e não pelo medo, né? Sim. Eu percebo que talvez o nascer ou gerar a vida seja a máxima expressão do amor. É a recompensa do amor. É uma vida que transborda ali de uma relação de amor. E… até porque isso deixa marcas na mulher, Exato. né? Marcas espirituais, físicas. Exatamente. Psicológicas. Então é o amor. O que deve mover essa decisão é o amor. Esse amor ali, né? E não é uma questão de quantidade, assim, indiscriminadamente. Mas de submeter, de fato, o amor, a fonte de todo amor, para que ele nos conduza. E a gente entendendo que o que deve mover a gente não é o medo, é o amor, né? A força que eu tenho meditado no texto de 1 João, que o perfeito amor lança fora todo medo. E às vezes a gente olha para esse texto como se… então quer dizer que sentir medo é uma evidência de que eu não amo, que eu não tenho amor, que eu não sou alguém amoroso, ou que eu não tenho a Deus, que eu sou um descrente. Mas para mim o que o texto está dizendo é que nenhum de nós ama perfeitamente, por isso a gente tem os nossos medos. Mas que o amor de Deus é perfeito, e à medida que o amor de Deus, ele agora invade o nosso ser, ele vai colocando todos os nossos medos para fora, para serem expostos mesmo. E aí, à medida que os nossos medos vão sendo expostos, a gente vai podendo tratá-los para que de fato a gente agora seja aperfeiçoado no amor. Como eu tinha o medo da rejeição, eu tinha o medo da desaprovação, eu tinha o medo da crítica, eu tinha o medo… todos esses medos. E aí
nesse processo do gerar, muitos dos nossos medos vão ser expostos, né? Eu descobri medos em mim que só a paternidade me mostrou. A paternidade, a maternidade você muda total. Eu falo sempre para os pacientes, né? Quando é o primeiro bebê. Se vocês se permitirem, vocês estão prestes a viver a maior experiência, a experiência mais transformadora da vida de vocês. Óbvio que vocês têm que se permitir para vivenciar esses processos que começa com o nascimento. Exato. Tudo começa com o nascimento, que começa por causa da voz. Mas sabe o que eu acho interessante? É que vocês transmitem para mim uma mensagem de redenção, de resgate, sabe? De redimir áreas. E a história de vocês é uma história assim. E você, na sua área, na fonoaudiologia, está vivendo uma redenção. Porque está trazendo de volta para o seu lugar, para o lugar, a fonoaudiologia num lugar onde ela serve o corpo de Cristo, onde ela abençoa a igreja. Você levando redenção para esse ambiente do pré-natal, para esse ambiente do parto, devolvendo isso para a glória de Deus. E eu tenho percebido que cada profissão, cada vocação, ela pode ser um instrumento de resgate, de redenção, porque, de fato, se tudo é dele, por ele e para ele, onde quer que nós estejamos posicionados profissionalmente, socialmente, a gente pode tem uma manifestar, redenção né? ali. A gente pode manifestar a redenção, a gente pode trazer esse ambiente que é espiritual e trazer essa perspectiva e trazer esse olhar espiritual para qualquer tipo de profissão, de vocação. Posso contar uma experiência muito rapidinha? Claro. Dá tempo? Nessa coisa que você estava dizendo, né, agora há pouco, de a gente ficar nessa crise, será que eu posso expor que eu sou cristão ou não? Se eu dou espaço para isso? Eu tive uma experiência, 2018, acho 2019, de receber um rapaz que não era cristão, e ele tinha um problema vocal, Johnny, que não tinha diagnóstico. O exame de laringe normal, mas ele tinha uma voz que era entrecortada. Ele ele veio porque ele era cantor, um cantor de rap, mas na fala e no canto, a voz dele não era uma gagueira, não era uma disfluência, era um entrecorte mesmo na voz, assim, a voz picotava enquanto ele falava. E o exame de laringe normal sustentava a nota. O que está acontecendo? E ali, depois de algumas investigações, de avaliação, exame, etc., eu fui ouvindo do Senhor que existia uma questão na identidade dele e na parte emocional ligada ao pai. E eu disse, Senhor, como é que eu digo isso para esse moço? Eu não tinha toda essa convicção que eu tenho hoje. Tô falando de 6 anos atrás, né? E aí, nossa, muito forte o Espírito Santo me falando para falar isso para ele e orar por ele. Falei, meu Deus, se eu fizer isso, na minha cabeça, tá? Enquanto eu tava aqui na sessão, na minha cabeça eu falava, Espírito Santo, se eu fizer isso, ele não volta aqui nunca mais. Vou perder o paciente, ele vai me achar uma louca. E a pessoa na sala de espera, era um consultório menor, uma pessoa na sala de espera, provavelmente eu vi o que estava acontecendo ali dentro, e também ia me achar maluca e nunca mais ia voltar no consultório. E aí eu senti, Johnny, quando eu terminei aquela sessão sem obedecer o Senhor, eu senti o Espírito Santo triste comigo, assim. Sabe aquele… desconectou. Parecia assim que tinha desconectado, sabe? E aí eu fui orar por isso, pedir perdão pro Senhor quando eu entendi que realmente eu deveria ter obedecido prontamente. E aí falei, Senhor, me dá uma outra oportunidade de encontrar esse moço. E aí ele ficou um tempo sem marcar, ele era da Baixada Santista e vinha a São Paulo passar comigo tentando resolver esse problema que ninguém conseguia resolver, né? E aí, depois de algum tempo, ele marcou uma nova consulta. Cara, eu entrei em jejum. Falei, Senhor, é hoje. Ele não precisa voltar aqui nunca mais, mas o Senhor vai encontrar esse moço. E aí, a moça que trabalhava comigo na recepção também começou a orar. A gente orou na sala, ungiu as coisas antes do moço entrar. Assim, nos preparamos mesmo para aquele encontro. E Johnny, ele entrou no consultório. E aí, conversou ali um pouco na sala de espera. A gente já tinha mudado pro Voz e Vida, foi nessa transição. Quando ele entra no consultório, ele começa a conversar comigo. E aí, como é que você tá? Eu sempre faço ali, né? Como foi a semana, como foram as últimas semanas. Você treinou a voz? Quantas vezes a sua voz falhou? Vai me contando um pouco. Ele começou a falar de um jeito normal. E aí, eu fui observando aquilo e perguntei pra ele, faz quanto tempo que você tá falando sem a voz picotar? E ele falou, cara… Não sei, eu subi de carona, mandei um áudio pro meu irmão. Deixa eu ouvir o áudio que eu mandei pro meu irmão. Eu falei, você tem um áudio? Bota o áudio. No áudio que ele mandou pro irmão, subindo a serra para vir para São Paulo, a voz estava picotando. Aí ele diz, foi quando eu entrei aqui.
Uau. Aí eu fiz, uau. Então tá. Aí eu fiz assim, então tá, Espírito Santo, entendi. Aí falei pra ele, olha, essa consulta de hoje, essa sessão de hoje, você não vai me pagar, ok? Porque pra mim essa era uma questão, né? Como é que eu estou cobrando a consulta e vou parar a consulta pra orar pelo moço? Como é que eu faço isso? E aí eu falei, então você não paga essa sessão, tudo bem? Tudo bem. Então você tá curado. E eu vou te explicar o que aconteceu. E aí comecei a dizer pra ele o que o senhor tinha me falado na outra sessão. Esse moço começa a chorar. Aí eu vejo um muro com tijolos faltando, vou contando isso pra ele. A sua vida tá toda esburacada, você tá tentando se encontrar em vários lugares. Ele com dúvida com relação à sexualidade, dúvidas com relação à paternidade. Um monte de dúvidas. Ele começa a confessar aquilo e aquele ambiente vira, assim, um culto. Eu brinco que hoje em dia várias sessões viram culto, mas na época era mais raro. E aí eu oro por aquele moço, ele confessa a Jesus e eu nunca mais encontrei aquele rapaz. Meu Deus. Com certeza ele tá bem da voz, né? Porque ele foi curado naquela ocasião. Mas assim, como o Senhor permite esses encontros e como nós, profissionais de saúde que somos cristãos, precisamos estar atentos à voz do Senhor, né? A voz do Senhor. O Senhor queria encontrar aquele rapaz e ele fez com que o problema vocal fizesse com que ele chegasse a mim e não a outra fono. Por quê? Porque o Senhor queria encontrar com ele. A voz era só uma desculpa do Senhor, né? E tantos outros testemunhos que eu poderia contar, mas esse foi o que mais me marcou, assim, nesse tempo. Então, você que é profissional de saúde, vai na fé, escuta o Senhor, confessa Jesus, porque Ele cuida do resto, né? É isso aí. Nós temos voz e temos vida para compartilhar em cada um dos nossos contatos. E, gente, obrigado, viu? Obrigado por estarem aqui. Já espero que seja o primeiro de muitos, porque tem muito assunto pra gente conversar. Ficou coisa pra trás aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Que vocês levem a voz e a vida de vocês a muitos e muitos ambientes. Amém. Eu tenho certeza que a Igreja de Jesus está sendo abençoada e muito inspirada pelo que a gente conversou aqui. Amém. Se você foi inspirado, deixa um comentário, compartilha com alguém, porque muita gente precisa receber essa consciência desse toque que a vida de Deus e que a voz que a gente carrega pode gerar. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente.